Olá, amado. Eu sou Denis Silva e através do nosso canal nós queremos divulgar a mensagem da palavra do Senhor, certo? Dessa feita, nós queremos lermos a palavra do Senhor para juntamente meditarmos no livro de Gênesis, capítulo de número 37, o versículo de número 1, certo? Quero também dizer aos amados que no canal está nossas composições, as nossas letras que nós compomos pela bendita misericórdia e graça do nosso Deus. O Senhor tem nos concedido esse dom, esse talento, essa capacidade de compormos hinos, certo? Em louvores ao nosso Deus, para adorar o nome de Jesus, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então no canal você vai encontrar aí algumas composições e além das que está no canal, temos outras, certo? Que não divulgamos ainda. E se algum dos amados se interessar, entre em contato conosco através do canal Denis Silva, certo? Então, se interessar, entre em contato conosco e nós trataremos, tá ok? Então, também no canal estou instruindo, ensinando como dar nó em gravata, certo? Eu resolvi fazer isso até porque muitos dos irmãos vêm à minha casa, quando não vem à minha casa, leva para a igreja as suas gravatas para que eu venda nó, até porque muitos não sabem. Então, através do canal, estou também ensinando como dar nó em gravata. E agora iremos meditar na palavra do Senhor. Como já vos falamos, o livro de Gênesis, capítulo de número 37, número 37, verso de número 1, que fala sobre a vida de José e de seus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque eram filhos da sua velhice. Ou seja, José era filho da velhice de Jacó, era o caçula, certo? Diz assim a palavra de Deus: e fez-lhe uma túnica atalar ou colorida, de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Ou seja, por os irmãos de José perceberam o quanto Jacó o amava mais do que a todos eles. Daí então eles já passaram a encontrar motivo para odiar a José, o seu irmão caçula de apenas 17 anos. Adiante diz assim a palavra de Deus: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho, disse José, que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé perante os vossos feixes. O rodeavam e se inclinavam perante o meu. Veja bem, a partir do momento que os irmãos de José perceberam que Jacó amava mais a José, até por motivo dele ser o caçula, os irmãos mais velhos de José, daí por diante, passaram a sentir um certo ciúme e a odiar José. Quando vimos adiante, a palavra diz que Jacó teve um sonho, José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Aí encontramos o segundo motivo para que os irmãos de José passassem mais a lhe odiar. Primeiro, o ciúme causado por saber eles que o seu pai o amava. Vamos colocar, né? Primeiro,
Os irmãos de José passaram a odiar porque sabia que o seu pai o amava mais do que a todos eles, certo? Segundo, o presente que Jacó deu a José, que foi a túnica colorida, né, a túnica talar, causou ainda mais ciúme, elevou o grau de ciumeira entre os irmãos de José contra ele, fazendo ele ser odiado ainda mais. E terceiro sonho qual José tivera, que estava todos no campo amarrando feixes, quando os seus irmãos ouviram dele, de sua boca, que ele teve um sonho e que o feixe de José ficava em pé e os deles se dobravam perante o de José. Aí vimos outro motivo, o terceiro motivo para José ser mais odiado ainda pelos seus irmãos. Adiante diz assim: então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiava, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Aí nós vimos o quarto motivo para que os irmãos de José viessem o odiar ainda mais, certo? Vamos recapitular. Primeiro motivo no qual os irmãos de José passaram a odiar o seu irmão de 17 anos, seu irmão caçula mais novo, foi o motivo dele saber que Jacó amava mais a José do que a todos eles. Segundo motivo que acrescentou esse ciúme foi o motivo em que eles viram José ganhar uma túnica talar de seu pai, uma túnica muito linda, colorida, de presente, certo? Por certo, eles não tinham ganho ainda um presente semelhante de seu pai, mas quando viram José ganhar tal presente, o ciúme deles se elevaram. E em terceiro lugar, foi quando José sonhou que estava no campo e quando estavam amarrando os feixes de trigo, os molhos de seus irmãos, eles se prostravam enquanto o de José permanecia em pé, certo? Aí eles passaram a lhe odiar e dizer: acaso passará a reinar ele sobre nós? E de repente, quem sabe, por certo, numa hora do café, do almoço, jantar, chega José e diz: tive outro sonho. Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas, né? E 11 estrelas, diz assim, eu vou dizer bem legível. Tive ainda outro sonho. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Disse Jacó, certo? Jacó, ao ouvir o sonho de José, ele percebe. E ele diz: que sonho é esse, né? Acaso virá eu, tua mãe e teus irmãos prostrar perante ti em terra? Mas no versículo de número 11 diz assim: seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ou seja, José percebeu, Jacó, perdão mais uma vez, Jacó percebeu que Deus tinha um plano para com a vida de José. Daí então ele passou a analisar e a estudar o caso. E como fora os irmãos apacentados, o versículo 12, o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles.
Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel, ou Jacó: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José que andava errante pelo campo e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me onde apacentam eles o rebanho. Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Meus amados, quando nós meditamos na história de José e seus irmãos, nós passamos a trazer uma lição para os dias atuais, a qual aconteceu nos tempos primitivos, na época dos primeiros cristãos. Deus, ele tem uma chamada na tua vida. Deus, ele tem uma chamada na vida de cada um. E cada um, ele tem um propósito de Deus em sua vida a ser cumprido pelo Espírito Santo, certo? A Bíblia nos revela que, sabendo os irmãos de José que Deus era na vida dele, que Deus eram com eles, os irmãos de José encheram-se de ciúme e daí por diante já não era mais pacífico, já não conseguia mais olhar nos seus semblantes, certo? Quando a gente meditamos na palavra e vimos para os dias atuais, a gente começa a perceber quão grande é a falta de comunhão, a falta de união entre os irmãos. Aí eu pergunto, por que, se os irmãos sabiam que Deus era com José, que Deus era na vida de José, que Deus tinha um plano e estava o revelando pouco a pouco que iria abençoar a José, por que os irmãos de José não aceitaram de modo pacífico que Deus viesse abençoar aos seus irmãos, certo? Eu quero dizer que para cada um Deus tem um plano, para cada um Deus tem um propósito. O bom seria que quando nós víssemos Deus trabalhando na vida de um dos nossos irmãos, o bom seria que nós viéssemos a nos alegrar. Sabe por quê? Porque Deus estava presenteando a um dos nossos. Mas o que eu vejo é que o ser humano em si, ele procura mais o próprio bem do que o bem de outro. Se alguém vê Deus abençoando a outro, é motivo para chacota, é motivo para querer pisar, é motivo para querer escarnecer, é motivo para querer o fazer parar, certo? Quando a Bíblia diz que José indo ao campo de encontro aos seus irmãos, ia levar água e pão e trazer notícia a seu pai. A Bíblia diz que logo eles começaram a arquitetar, a maquinar planos contra a vida de José, certo? Plano contra a vida de José. Para quê, meus irmãos? Matar José. O que foi que José fez aos seus irmãos? Nada. O que foi que José praticou contra os seus irmãos? Nada. Que mal José causou contra os seus irmãos amados? Eu respondo mais uma vez: nada e nenhum. Mas, por os irmãos de José perceber que Deus estava abençoando José, procurar agora motivo para tirar a vida de José. Como é que pode, amado, isso acontecer? Mas eu te pergunto, isso não tem acontecido nos nossos dias, não é verdade? Nos dias atuais? Se alguém canta e a presença de Deus é manifesta, alguém começa logo a criticar, alguém começa logo
a inventar conversa, alguém começa logo a inventar calúnia, alguém começa logo a criar um grupinho de 2, 3, vai aumentando, entendeu? E vai criando conversa entre um e outro, que é para desfazer da ação de Deus na vida daquela pessoa naquele momento. Se alguém prega, não é de Deus. Se alguém prega, não é Deus que está falando. Ah, irmãos, precisamos reconhecer que Deus, Ele nos chamou para executar a sua obra. E para a sua obra ser executada, Ele fará o que? Nos dotará de dons, de poder, de capacidade da sua presença, para assim bem fazermos a sua obra. Mas bem parece algumas pessoas de não aceitar isso como se aquilo viesse dele. Não é teu, irmão, é de Deus, e Deus dá a quem quer. Então, tão somente basta nós aceitarmos os propósitos e os planos que Deus tem na vida dos nossos irmãos, certo? Aí o que é que acontece? Quando os irmãos de José o vê naquela patotinha, certo? Aí começa a arquitetar. Eu particularmente, eu não confio em grupos de irmãos que, ao sair do culto, começam a ali criar conversa entre si, começam a criar assunto entre si. Eu não acredito em grupo de irmãos que se assentam nas esquinas para conversar como se estivesse tratando de assuntos importantes. Não é, irmãos. Esses assuntos não é assunto importante. Esse assunto é a vida do A, do B, do C, é a vida de alguém. E por incrível que pareça, na maioria das vezes, esse assunto é alguém que Deus tem levantado para fazer a sua obra, que Deus tem usado no louvor, na mensagem, certo? Que Deus tem usado para exercer funções dentro da igreja, e aquele irmão, aquela irmã, aquele cristão, onde põe a mão, Deus abençoa, porque é Deus que está com ele, certo? Até então, porque a Bíblia diz em todo momento, e Deus era com José, ou seja, Deus estava com José. E esses irmãos não aceitam, certo? E o que sucede e acontece é que esses tais grupos, eles se juntam em um só objetivo de matar o seu irmão, ferir o seu irmão, tentar derrubar o seu irmão. Não é verdade? Quantas vezes a gente não vimos grupos, certo? Reuniões fora da igreja, nas esquinas, nas praças de cristão, certo? Irmãos, a Bíblia diz assim: bem-aventurado o varão que não se assenta na roda do escarnecedor. E hoje não é obrigado o cristão ir até a roda do escarnecedor. Hoje, muitos cristãos têm tornado-se escarnecedores, certo? Que se assentam vestindo capas de lobo, certo? E começa a escarnecer o seu irmão, enquanto o seu irmão nada sabe, enquanto o seu irmão nada percebe, enquanto o seu irmão inocentemente só faz a obra de Deus, e por trás há grupos querendo lhe ferir, querendo lhe matar, levantando calúnia, injúria para matar seu irmão, certo? A Bíblia diz que quando José chega a seus irmãos, eles disseram mais ou menos assim. Analise bem. Só um minuto, viu, amados? Só um minuto. Deixa eu caçarmos aqui a mensagem aonde nós paramos. O versículo de número 13, versículo de número 14, versículo de número 15. Diz assim, o versículo de número 16, 17, 18. Vamos para o 18. Não temos pressa, temos todo o tempo do mundo, certo? Diz assim o versículo de número 18. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, certo? A Bíblia diz que
pegaram José, lançaram dentro de um poço e a intenção deles era matar, mas um de seus irmãos mais velho não permitiu que os outros o matassem, certo? Aí a Bíblia diz assim: vinde, pois agora, matemos-o e lancemos-lo numa desta cisterna. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Se você perceber, Deus tinha um plano a cumprir na vida de José. E agora os seus irmãos queriam impedir que esse sonho fosse realizado, certo? Aí o versículo de número 21 diz assim: mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida, certo? Quando nós vimos o Rúben em TV nesse momento, era Deus na vida de José. Aí a Bíblia diz: e o Senhor era com José. Por quê? Rubem interveio, porque Deus fez com que Rubem intervisse naquele momento, porque Deus tinha que cumprir um projeto que ele arquitetou para a vida de José, mas os seus irmãos não queriam que Deus realizasse. Ele sabia que Deus estava prestes a abençoar José. Aí o que acontece, irmãos? Eles pensaram: quando chegarmos em casa, diremos ao nosso pai, né? A besta o matou, né? Diz assim o versículo de número 22. Também lhe disse Rubem, ou 23, mas logo que chegou a José, seus irmãos despiram-no da última túnica de mangas compridas, túnica colorida de mangas compridas, quer dizer, túnica talar, que trazia, e tomando o lançou na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vejamos ou vendamos-los aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, mas dos seus irmãos não tinha acordo algum. Era Deus que estava fazendo eles mudarem o plano de matar José. Adiante diz assim: então disse Judá a seus irmãos, né? Verso de número 28. E passando os mercadores medianita, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Quando José ele é dado aos ismaelitas por 20 ciclos de prata, os seus irmãos matam um animal, mela a túnica de José com o sangue do animal e chega até Jacó, o seu pai, e diz: uma besta fera o comeu, certo? A Bíblia diz, amado, que Jacó se lamentou, chorou, sofreu por isto, por saber que tinha perdido seu filho caçula, seu filho amado. Mas o que eu vejo, amado? Deus tinha planos a cumprir na vida de José e, por inveja, os seus irmãos agora traçaram plano até tirar José do seio de seu pai. Mas eu pergunto, tirou José do seio de Deus? Não. Tirou José dos planos de Deus? Não. Eles tiraram José de junto de si, mas de perto de Deus e de debaixo da mão onipotente de Deus eles não conseguiram. Sabe por quê? Aquilo que Deus tem a cumprir na minha e na tua vida, tente de um lado, tente de outro,
sabe o que é que vai acontecer? 1.000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás abatido, vou dizer assim. Nos Salmos diz que não será atingido, vou dizer que tu não serás abatido. Sabe por quê? Porque o plano de Deus não são frustrados, os planos de Deus o homem não interrompe. Mas a lição que eu quero trazer, amado, é por que os irmãos de José não aceitaram que Deus era na vida de José, que Deus estava abençoando José, que Deus queria realizar coisas grandes na vida de José. Aí vemos para o século 21, quando Deus está abençoando alguém, muitos dentre os irmãos não aceita, critica, eles preferem, sabe o quê? Que seu irmão esteja morto. Aí quando alguém pergunta, cadê o teu irmão? Eles dizem, não sei, nunca mais veio na igreja, nunca mais apareceu os cultos, cantava tão bem, pregava tão bem, mas desapareceu. Eu acho que está morto, ou seja, desviado, certo? Parado, encostado. Por quê, irmãos? Porque alguém o feriu, porque alguém o matou, porque alguém o paralisou. Por que motivo? Por ver Deus na vida deles. Não é verdade? Se todos soubessem o quão grande é o plano de Deus na vida de cada um, deixava Deus cumprir o plano na vida dos terceiros e esperava Deus cumprir, realizar os planos que Deus tem para cumprir também nas suas vidas, certo? José se lamentou enquanto estava sendo levado para o Egito. Jacó, seu pai, muito chorou pela perda de seu filho, uma perda falsa que lhe causou muito sofrimento e muitas lágrimas. E o que tem acontecido nos dias de hoje é que os grupinhos dos contra, que não aceita Deus trabalhando na vida dos seus irmãos, eles causam choro, sofrimento e transtorno na vida de quem eles feriram e na vida de quem cercava aquela pessoa que eles tanto gostavam, pai, parentes e família. Você sabe quantas pessoas, quantos pais, quantos parentes hoje sofrem por ver algum dos seus parentes que estava na casa de Deus, servindo a Deus e hoje se encontra desviado, parado, às vezes muitos deles servindo ao mundo, certo? Caído nos vícios novamente, por causa de quem, amado? Por causa de irmão ciumento. Mas, amado, essas tais pessoas que causam tanto transtorno e perseguem aqueles que Deus tem projeto e plano, eles terão uma grande recompensa diante de Deus e não será boa, certo? E essa recompensa que vem de Deus não será favorável a ele. Irá pesar sobre as suas cabeças, irão pesar sobre as suas consciências, irão pesar no grande julgamento do trono de Deus, porque vai prestar conta daqueles que você matou, daqueles que você feriu, daqueles que você fez parar no meio do caminho e encostar, sabe? Mas quando a gente vamos adiante na leitura, o versículo de número 29 diz assim: Tendo Rube voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido? Certamente José foi despedaçado. Irmãos, que irmão é esse que, por Deus intervir, não permitiu que eles matassem seus irmãos? E agora ele chega diante de seu pai e diz que, por certo, uma fera do campo, um animal selvagem, deveria ter o despedaçado. Ou seja, eles confirmaram aquele fato, porque só trouxeram a sua túnica manchada com sangue. Não é isso? Aí a Bíblia diz que dali por diante, amado,
José foi levado ao Egito e, chegando José ao Egito, foi vendido como escravo, certo? Aí eu pergunto, que amor, que mentalidade, que consciência, que carinho, que cristão é esse que chega a ponto de fazer mal ao seu irmão porque não quer ver seu irmão prosperar, mas quando seu irmão cai na miséria, perde a graça, sai da presença do Senhor, para no meio do caminho e não progride mais na fé, esses tais eles ri, gargalham e fica dizendo, ora, ao São Crentão, ao Santo, não era tão crente, aonde eles mesmos causaram esse sofrimento na vida desses irmãos. Não é verdade? Se a gente analisarmos e meditarmos bem, antigamente, como já falei em outra mensagem, as pessoas que mais perseguiam os cristãos eram as pessoas não evangélicas. Mas hoje Satanás ele tem causado ciúme na mente e nos corações dos irmãos para destruir uns aos outros, certo? Assim como Satanás ele teve ciúme, teve inveja de Cristo, teve inveja de Deus e queria subir mais alto do que o próprio Deus, ele não conseguiu e foi posto para baixo. Agora, essa natureza, esse sentimento, ele tem colocado na vida dos irmãos para destruir uns aos outros. E é o que eu mais tenho visto, amado, dentro das igrejas, dentro da casa do Senhor. O irmão canta bem, os irmãos é uma parte que não aceita. O irmão prega bem, alguns dos irmãos não aceitam. Por que não aceita? Porque nasce uma inveja no seu coração, certo? Ele queria ter aquilo, ele queria que Deus usasse ele daquela forma, ela queria que Deus usasse ela daquela forma. Mas, irmãos, por que não busca, por que não ora? Sofra diante de Deus e você vai ver que Deus, ele vai também te abençoar. Agora você não ora, você não busca, você não medita, você não lê, você não jejua, você não teme a Deus, você não tem uma vida íntegra diante de Deus, e uma vida sincera, uma vida de um verdadeiro adorador que busca a Deus. Como é que você quer que Deus ele seja abençoador da tua vida? Aí você não olha e não procura saber da vida do irmão, que ninguém também vai te dizer que vai orando tanto que vive gemendo e se arrastando aos pés do mestre se humilhando. Ninguém é obrigado a dizer isso. Agora você é que é obrigado a reconhecer que se Deus está abençoando o teu irmão, é porque o teu irmão tem uma vida diferentemente da tua com Deus. É porque o teu irmão, é porque a tua irmã tem buscado a Deus. Então, em vez de você o perseguir, em vez de você o ferir, por que você não vai buscar a Deus e dizer a Deus, Deus, usa-me também e teme ao Senhor e se humilha nos pés do Senhor. Aí Deus vai te abençoar, certo? A Bíblia diz adiante, assim, no teu versículo de número 33, ele reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido, certo? Os irmãos tramaram, arquitetaram, sabe? Fizeram aquele arrumadinho até levar o seu irmão como morto a seu pai. Só que seu irmão estava mais do que vivo, seu irmão estava bem vivo. Mas eu te pergunto, você sabe o quanto José sofreu? Você sabe o quanto José chorou por tua causa? É? O José que você tem perseguido hoje, você sabe o quanto ele tem chorado? O José que você tem caluniado, levantado injúria contra a vida dele, você sabe o quanto ele tem sofrido por tua causa? O José que você tem criado grupinho para o ferir, para o humilhar, com ações, atitude, com palavras e reações e expressões e rejeição e calúnia, você sabe o quanto ele tem sofrido? Mas eu quero te dizer a você que é José que está passando por esse momento difícil. Deus é contigo, José. Deus é na tua vida, José.
Deus vai cumprir os projetos que Ele tem a realizar na tua vida, José. Deus, Ele tem arquitetado, projetado, e aquilo que Ele arquitetou para a tua vida, meu irmão, mesmo você gemendo, se arrastando por causa de outros, não te preocupas. Sabe por quê? Deus vai te ajudar. Deus está contigo. E a você, irmãos, de José que tem perseguido aos teus irmãos, reconhece que Deus é na vida do teu irmão. Reconhece que Deus está abençoando e quer abençoar o teu irmão. E ama o teu irmão e louva a Deus por isso, porque adiante Deus também vai fazer o mesmo na tua vida, te abençoar, em vez de matares ao teu irmão. Certo? Vamos adiante da leitura. A Bíblia diz, no versículo de número 35, levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolar ele, porém ele recusou ser consolado. Choraram, né? Chorando, disse ele, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Jacó, ele não aceitou ser consolado quando soube que José, por seus irmãos, tinha sido morto. Ele não aceitou. Mas a Bíblia diz, irmãos, que chegando José, lá no Egito, né? Diz assim o 36, entremente os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. E aí? Os irmãos que nos dão um tapinha nas costas, que rei para nós, nos abraçam, certo? Aqueles que olham para você e dizem, tu és um homem de Deus.